Meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Luciano aqui, para mim é um prazer estar mais uma vez junto com os irmãos. Congrego aqui na Assembleia de Deus em Itaocaia Vale, aqui em Itaipuaçu. O meu pastor é o pastor Ananias, a esposa do meu pastor é a missionária Jurema, e a minha finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Nós estamos comentando nessa pré-aula que temos feito os livros dos profetas menores. Foi o que a editora Betel preparou aqui para esse trimestre, né? E hoje, irmãos, nós chegamos aqui na lição de número 6. Jonas, uns alerta para cumprir o chamado de Deus. Vamos então falar um pouco a respeito desse livro que é considerado um livro missionário do Antigo Testamento. O texto áureo diz assim: E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas capítulo 2, versículo 2. Jonas aqui, irmãos, ele, por ter desobedecido a ordem de Deus, ele nesse momento estava em grande aperto. Podemos dizer que ele estava no epicentro do problema aqui, quando ele usa essa expressão. Mas interessante que embora ele estivesse nesse problema, porque ele tomou a decisão de sair do plano de Deus para a sua vida, que era ir e pregar a antiga capital dos assírios, pregar em Nínive, pregar aos ninivitas, ele toma essa atitude, irmãos, de clamar ao Senhor. E o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que vê, ouve e responde. E Deus lhe respondeu. Se porventura alguns de nós estamos passando por dificuldade, por problemas, tendo por motivo uma desobediência a Deus, um não querer cumprir o seu chamado, a missão que pesa sobre nós, que foi dada pelo próprio Deus para que cumpramos, nós podemos e devemos, irmãos, nos arrepender e buscar o nosso Deus e voltar ainda a tempo, sabendo, irmãos, que nós cristãos, a igreja, nós temos uma missão, fomos comissionados para levar a toda a humanidade, a todos os povos, o conhecimento a respeito desse Deus vivo, todo-poderoso, e que tanto fez e tem feito por cada um de nós. Então nós aprendemos aqui no texto áureo, com a vida do profeta Jonas, e na oração que ele faz aqui dentro desse grande peixe. Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, que não está tudo terminado, né? Esse dia é um dia da oportunidade de, se porventura estivermos fora da direção de Deus, da direção que Deus deu a cada um de nós como cristão, nós clamarmos a Deus e buscarmos em Deus voltar ao caminho, a cumprir aquilo que Deus estabeleceu para que possamos cumprir. Verdade aplicada, mesmo que pareça absurdo, algumas vezes, irmãos, Deus vai nos dá uma missão que, na nossa ótica, é absurda, como foi aqui no caso do profeta Jonas. A missão que Deus deu a ele era uma missão espinhosa, não era uma missão fácil, era uma missão difícil. Ele era profeta,
ele estava ali profetizando ao reino do norte, as 10 tribos. Ele era um galileu, ele veio da cidade de... era uma aldeia, né? Uma espécie de aldeia, um lugarejo ali de Gat-Hefer. E a missão que ele recebe da parte de Deus era para pregar uma mensagem de confronto aos assírios, a antiga capital da Assíria, que era Nínive na ocasião, a pregar aos ninivitas. E os ninivitas eram inimigos de Israel, tanto do reino do sul, as 2 tribos, como também inimigo dessa região da onde Jonas veio e estava, que era o reino do norte, um pouco mais acima. Muitas vezes, nesse período, Israel, as 10 tribos já havia recebido ali ataques, né? Invasões ali, tentativa de invasões ao reino do norte por esse povo. Esse povo era cruel, os assírios eram terríveis, tinham um poderio bélico bem avançado, né, para a sua época. E essa era a missão. Deus vai lá em Gat-Hefer, podemos dizer assim, né, da onde Jonas era. Como já falamos, ele era ali um galileu, estava próximo, essa aldeia da onde ele era ficava próximo, muito próximo de Nazaré, e diz para ele, eu quero que você pregue para os assírios, eu estou te enviando, em minhas palavras, a capital da Assíria, em Nínive, que estava ao leste da Palestina, né? Aqui estava a Palestina, a Galileia estava aqui, Jope ficava aqui às margens do mar Mediterrâneo, Tarsis estava mais para cá, e Nínive, a Palestina aqui, como já tenho falado, Nínive ficava aqui ao leste. Então, Deus o chama aqui na Galileia e dá uma ordem a ele para ele ir pregar até os ninivitas. E a mensagem era: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. No hebraico, irmãos, essa palavra subvertida a ideia de Deus virar a cidade de cabeça para baixo. Ela seria completamente destruída. Então, aqui ponderando a verdade aplicada, para o profeta que recebe essa mensagem, para ele foi algo absurdo. E ele, a princípio, não obedeceu. Ele se põe a fugir. Falaremos aí, né, um pouco a respeito mais à frente. Quantas vezes, irmãos, você e eu, que fomos alcançados pela graça de Deus, e cremos na palavra que nos foi pregado, nós recebemos uma missão da parte de Deus e achamos absurdo. Às vezes nem pelos mesmos motivos de Jonas, porque Jonas ele não queria a conversão dos assírios. Ele queria que eles fosse condenado, passasse os 40 dias e Deus destruísse, como falou que iria destruir. Esse era o desejo de Jonas, até mesmo porque Jonas sabia que esses inimigos iriam no futuro dizimar com o Reino do Norte, como aconteceu, né? Houve uma invasão tempos depois, anos depois, mais à frente, quando os assírios, eles numa outra geração, né? Eles vêm, invadem o Reino do Norte e destrói todo o Reino do Norte, leva cativo as 10 tribos, as 10 tribos como reino, né? Nunca mais voltaram a se refazer. Quantas vezes, irmãos, esse era o motivo pelo qual Jonas achou a missão absurda, né? Pregar a esse povo, e ele queria destruição. Como que eu vou pregar, Jonas, né? Pensando a um povo
que eu quero que seja destruído, né? Quantas vezes, irmãos, nós, dentro de um outro contexto, pensando aqui a verdade aplicada, ao receber uma mensagem da parte de Deus, achamos também absurdo, né? Em que sentido? Nos achamos incapazes, dado o tamanho da responsabilidade. Mas se esse for o nosso caso, irmãos, nós precisamos obedecer o chamado divino, porque nós temos um Deus todo-poderoso e esse Deus, ele nos capacita, ele nos dá coragem, nos dá dotação de poder para o serviço, para cumprir o seu chamado, o chamado que ele deu a cada um de nós. Então, por mais absurdo e diferente do que pensamos, às vezes fizemos outros planos, tínhamos outros planos, né, em mente para ser feito. Mas, mesmo que seja dessa forma, irmãos, que o plano de Deus para a sua vida, meu irmão em Cristo, para a minha vida, para a vida da igreja, nós devemos obedecer o chamado divino. E quando, irmãos, estamos dentro da direção de Deus, dentro dos planos de Deus, meu irmão, não tem como dar errado. É claro que vamos passar por dificuldade, o caminho é betumado por espinho, tem obstáculos, tem vale da sombra da morte, tem muitas dificuldades, mas Deus estará conosco e a missão ela será plenamente cumprida e será um momento de grande regozijo no final, porque o Senhor vai nos garantir a vitória. O objetivo da lição são 3, irmãos. Primeiro, apresentar o cenário da mensagem do profeta Jonas, estudar acerca da fuga do profeta Jonas, extrair também lições do livro de Jonas para os nossos dias. Texto de referência está aqui em Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3 e depois também o versículo 8. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. É interessante aqui observar, irmãos, que diferente do profeta Amós, que era um boeiro, cultivador de sicômoro, esse profeta aqui, o profeta Jonas, ele era filho de profeta. E isso é muito interessante, porque nós já temos falado em algumas outras lições que Deus chama pessoas completamente diferentes, irmãos. E Ele capacita aqueles que Ele chama para desempenhar a missão dada por Ele. Essa verdade que ele era filho de profeta e Amitai, o seu pai, era um profeta, está no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. A mensagem que veio a ele, ao filho de Amitai, a Jonas, foi: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Irmãos, como nós já temos falado, Jonas, ele estava, aqui estava a Palestina, né? Aqui um pouquinho mais ao norte, né? Ao norte estava a Galileia, né? E aqui estava Gat-Hefer, né? Então Jonas estava aqui, Nínive estava a leste da Palestina, aqui estava a Palestina, Nínive estava aqui à minha direita, né? E aqui as margens do Mediterrâneo, aqui embaixo, né? O Mediterrâneo está aqui. Estava Jope, o porto, né? Ali em Jope. E para um pouco mais aqui para o oeste, né? Para essa região aqui da minha esquerda, estava então
a Espanha, o sul da Espanha, onde estava Tarsis. Quando ele recebe, então, o chamado e a ordem de Deus para ir até a grande cidade de Nínive, ele que estava aqui em Gat-Efé, ao contrário dele vir aqui, né, para a região leste, subindo aqui e ir em direção a Nínive, o que ele faz? Ele desce as margens do mar Mediterrâneo para Jope, e aqui de Jope ele pega então um navio e parte para Tarsis. Observe, irmãos, que ele está indo em direção completamente oposta do que Deus havia orientado, né? Nínive está aqui, à minha direita, aqui em cima. Ele desce a Jope e pensa em ir para Tarsis. Pega um navio que está indo para essa região. Ele está fugindo, está claro, ele está fugindo do chamado de Deus para a vida dele. Uma coisa muito interessante que fica explícito, né? Fica patente, cristalino, que o conteúdo da mensagem ainda 40 dias Nínive será subvertida. O que fica claro, irmão Luciano? Que ele quer que esses 40 dias passe, chegue o quanto antes. Por quê? Porque chegando os 40 dias e ele, pensando ele, não indo até a cidade de Nínive e pregando a palavra que ele havia recebido da parte do próprio Deus, Nínive seria destruída, irmãos. E era o seu propósito. Então nós lemos aqui o que Deus havia dito para ele. Levanta-te, estamos ponderando aqui o texto de referência. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, como já temos falado. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Irmãos, ele paga a passagem, entra no navio e ele desce lá no fundo do navio e o texto vai dizer que ele estava dormindo. No hebraico ali, né, quando nós paramos para examinar, a mesma palavra que deu origem para a nossa tradução no português de dormindo é a palavra que aparece para o sono de Adão, lá dentro do Éden, quando ele está ali num sono pesado e o próprio Deus abre, né, o seu lado, tira de uma das suas costelas, cerra o local, fecha o local e dessa costela o próprio Deus forma uma varoa, uma mulher, e traz essa mulher até Adão. A palavra que aparece aqui nesse texto do livro do profeta Jonas no hebraico é a mesma palavra para o sono de Adão lá dentro do Éden. Interessante que a Septuaginta é a antiga tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, né? Foi feita em Alexandria. E na Septuaginta, fazendo alusão a esse texto, aparece lá, né? O registro está lá, falando do sono, aparece que Jonas roncava. O que você está dizendo com isso, irmão Luciano? Meu irmão, que insensibilidade a desse profeta. A situação estava complicada ali dentro daquele navio, porque Deus ele enviou no mar uma grande tempestade. Os marinheiros ali
eles estavam apavorados e aqueles marinheiros estavam bem próximo da morte, porque o Deus dos mares, que é criador dos céus e da terra, estava furioso e estava no encalço do seu profeta. E ele, a vontade soberana de Deus, e ele queria que o profeta fosse até Nínive, e ele não ia voltar atrás da sua vontade soberana. Como não voltou, o profeta teve que ir a Nínive. Ele trouxe aquela tempestade e no meio daquela tormenta que estava quase matando aqueles marinheiros, porque aquele barco seria destruído e eles morreriam. O profeta estava dormindo, irmãos. Dormindo, sabendo que passando os 40 dias, o que, claro, não aconteceu, mas se passasse os 40 dias, milhares e milhares de pessoas, irmãos, seriam destruídos lá em Nínive, porque o texto diz lá que havia 120 mil que não discerniam entre a mão direita da mão esquerda. Isso eram possivelmente crianças. Sendo criança, podemos entender que havia de 600 mil a 1 milhão aproximadamente de habitantes. E mesmo ele tendo consciência que passando os 40 dias, Deus iria subverter essa cidade, iria virá-la de cabeça para baixo, todos seriam dizimados, mortos. E ali também os marinheiros, que ali estava junto dele ali, ele teve contato, porque ele paga a passagem e entra no navio, mesmo sabendo que pessoas ali dentro iriam morrer, ele conseguia dormir. Meu irmão, nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida, porque nós podemos olhar para Jonas e facilmente acusá-lo. Que isso? Como eu estou fazendo nesse momento? Que profeta insensível! Mas, meu irmão, precisamos fazer uma autoavaliação para nós hoje, no nosso contexto odierno, nos dias de hoje, né? Nos dias atuais, no século 21, nós também não estarmos na mesma insensibilidade do profeta. Meu irmão, igreja, nós temos também uma missão, nós fomos comissionados, temos sido treinados diariamente em nossos arraiais, nos lugares onde os nossos líderes têm nos orientado, nossos irmãos têm tido a oportunidade, pregado a palavra para cada um de nós. Nós temos um conteúdo rico, irmãos, um conteúdo precioso. Nós conhecemos Bíblia a fundo, cada um de nós cristãos, e nós sabemos, irmãos, está bem claro que a missão da igreja é difundir, disseminar as boas novas do reino, falar do plano de salvação provido por Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantas vezes, irmãos, nós negligenciamos essa missão? Assim como o profeta, que nós olhamos para ele como eu estou fazendo agora, e você também em algum momento já fez e vai fazer. Vamos dizer, que profeta insensível, nós somos quantas vezes iguais. A responsabilidade de pregar o evangelho, ela pesa sobre os ombros da igreja, sobre os seus ombros e sobre os meus ombros. Mas já parou para analisar, irmãos, se essa responsabilidade fosse dada aos anjos? Se ela fosse dada, essa responsabilidade de pregar as boas novas do reino, o plano de salvação fosse dado aos anjos, o que você acha que eles estariam fazendo nesse exato momento? A pergunta é retórica. A minha finalidade não é uma resposta, é me trazer a uma ponderação.
e te trazer, você cristão, você igreja, a uma reflexão. Nós precisamos, irmãos, ao contrário do profeta Jonas, e tendo como referencial os anjos, a atitude que eles teriam se eles tivessem recebido essa incumbência de pregar o evangelho, com certeza, irmãos, ser sensíveis à voz de Deus, contrário da insensibilidade do profeta que estamos estudando, e seguir a sensibilidade que os anjos teriam e o que eles estariam fazendo, porque com certeza, irmãos, se essa responsabilidade, esse compromisso pesa sobre eles, eles estariam pregando a tempo e fora de tempo. Então, Jonas aqui, ele recebe esse chamado, ele paga a passagem, entra ali dentro do navio, né? Desce e está fugindo diante da face do Senhor e está dormindo. Era um profeta insensível. Então lhe disseram os marinheiros, então, né, que na ocasião adoravam outros deuses, que na verdade não são deuses, né, são pseudo-divindades, porém a atitude deles é melhor do que a atitude de Jonas, porque é claro que eles estão agindo dentro da luz que eles possuem. Jonas não pregou para eles a respeito do verdadeiro Deus, né? Pelo contrário, Jonas era um profeta que só pensava em si mesmo, era um patriota, um nacionalista e queria a morte dos assírios, a morte dos ninivitas, porque eram ferrenhos inimigos de Israel. Mas eles ali, eles se põem a buscar o porquê que aquilo estava acontecendo. Eram marinheiros experientes, eles estavam entendendo que aquela fúria dentro do mar, do Mediterrâneo, não era normal, eles já conheciam, né, aquela rota. Então, eles perguntam, depois de lançar sorte, né, eles lançam sorte ali, e nós observamos no texto que Deus faz uso desse método naquela ocasião, não significa que isso tenha que ser feito hoje, né? Mas naquela ocasião aconteceu dessa forma, está registrado no texto sagrado. Eles então pegam Jonas, né? Despertam ele, traz ele e perguntam a ele no versículo 8, declara-nos tu, os marinheiros falando para Jonas, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E eles tomam conhecimento que Jonas era hebreu e servia o Deus dos mares, que também é o Deus dos céus e da terra e é o único Deus verdadeiro. Então, irmãos, eles, depois de ouvir de Jonas que o próprio Jonas, deveria ser lançado ao mar, que a fúria das águas iriam parar, aquela fúria era justamente porque ele vinha fugindo da parte de Deus, fugindo da presença de Deus, fugindo para não cumprir a missão que havia recebido da parte de Deus. Aqueles homens, então, a despeito de serem pagãos, terem os seus deuses, eles, com temor no coração, depois de tentar ainda resolver ali, remando, né? Resolver ali, trabalhando dentro daquele navio, que é possível que fosse um navio de grandes proporções, eles então lançam o profeta dentro do mar e fazem promessas ao Deus verdadeiro, de que quando chegasse lá em terra, faria os seus votos, porque eles, irmãos,
Que cenário, hein? A despeito de serem pagãos, não servirem ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus verdadeiro, eles, ao contrário do profeta Jonas, que era um profeta de Deus, eles temeram a Deus. Jonas não temia a Deus, porque se temesse a Deus não teria fugido, né? Da face de Deus. Então, irmãos, vamos aqui à introdução. O profeta Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisa, né? Nós vemos claramente no texto do livro do profeta Jonas a soberania de Deus, irmãos. Quando eu estava, né, preparando a aula, né, para nós aqui meditarmos um pouquinho na aula, eu me lembrei de uma doutrina que surgiu lá nos Estados Unidos, né? Lá vem muita dessas heresias e algumas igrejas aqui, infelizmente, abraçam, né, por falta de buscar um conhecimento bíblico aprofundado para ter um padrão para detectar heresias, né, por falta de ter esse posicionamento, abraça essas heresias algumas vezes. Surgiu lá fora, nos Estados Unidos, a heresia de que Deus, ele, para agir aqui, fazer algo aqui na nossa esfera, ele precisa que nós liberemos uma palavra de ordem, porque senão Deus não pode agir aqui nessa esfera. Quantas vezes, irmãos, infelizmente, até de amigos meus, né, infelizmente, e é claro que eu me coloquei com muita cautela, muita prudência a tentar orientar, mas não resolveu, né? Usava essa expressão, vira para o teu irmão do lado e libera uma palavra de ordem para ele. Meu irmão, nós devemos ter muito cuidado, porque esse livro também, né, o livro do profeta Jonas, ele deixa bem claro a soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos. Ele quer que o profeta pregue aos assírios, que são inimigos de Israel, inimigos do povo do profeta e do profeta, porque ele é galileu. Ele é galileu assim como o profeta Eliseu e assim como o profeta Elias, que também eram galileus. Deus então dá uma ordem ao profeta, o profeta foge, como nós já temos feito alusão anteriormente, mas Deus está no encalço do profeta e vai fazer com que o profeta contra a vontade dele, porque nós vemos isso lá no capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Contra a vontade dele, Deus vai fazer com que ele vá lá em Nínive e pregue a mensagem. E ele teve que pregar. E ao pregar a mensagem, meu irmão, desde o menor até o maior, toda a cidade crer na mensagem, se arrepende e se volta para Deus. E Deus, ao contrário de destruir Nínive, Deus derrama favor, misericórdia, graça. Essa graça, irmãos, que perpassa por todo o rolo sagrado, desde Gênesis até Apocalipse, porque a Bíblia é um todo, é o livro de Deus. Essa graça, então, é derramada por esse Deus bendito e precioso. O que nós vemos, irmãos? Vemos um Deus soberano, não precisa de uma palavra de ordem do homem, pelo contrário, nós somos punhado de barro, partícula de terra seca. Ele é o olheiro, nós somos o vaso e vaso de barro. Então, aqui ponderando, pensando na introdução, o profeta Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas,
achando ser possível tal coisa. Não foi possível, porque Deus, ele é soberano e ele tem um plano perfeito, absoluto, e ele vai cumprir o seu plano, o plano dele. Pois em seu coração, no coração do profeta, o que ele achava, o que ele imaginava, achava que aquele povo não merecia ser poupado do castigo divino, caso viesse a se arrepender, o que aconteceu. É curioso, irmãos, aqui, é que o profeta, ele recebeu tanto de Deus, irmãos, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, favor imerecido da parte de Deus. Ele era profeta, filho de profeta, do profeta Amitai, como nós já temos falado. Ele era um homem de Deus e, sendo um homem de Deus, ele recebeu da graça de Deus, porque nunca ninguém foi de Deus desde do Antigo Testamento se não fora a graça de Deus revelada a essa pessoa. Ele foi alcançado pela graça de Deus. Agora ele se põe a fugir e quando ele é lançado ao mar por aqueles marinheiros, Deus prepara um peixe e esse peixe, irmãos, foi mais uma vez a graça de Deus manifesta para salvá-lo, porque ele iria morrer dentro do Mediterrâneo. Mas Deus então prepara um peixe, esse peixe engole o profeta e Deus preserva esse profeta dentro desse peixe. E lá ele clama, ele faz votos a Deus e Deus então dá uma ordem a esse peixe então cospe ele às margens do Mediterrâneo. Irmãos, o que é isso, irmãos? Uma oportunidade para o profeta. Isso é graça, irmãos. Isso é favor imerecido. É Deus dando ao profeta o que ele não merece. O profeta merecia, irmãos, era pelas suas atitudes, pela sua rebeldia, de ser insensível, como nós já temos falado, há milhares e milhares de pessoas lá em Nínive, aos marinheiros dentro do navio que quase morreram, quase pereceram, merecia a morte. Esse profeta merecia a morte, mas no lugar de morte, irmãos, o que nós vemos? Vemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Irmãos, a misericórdia de Deus é a causa, igreja, de você e eu não sermos consumidos pelo próprio Deus. Irmãos, é chegado o tempo. Que tempo, irmão Luciano? O tempo de nós orarmos o nosso Deus. E havendo arrependimento da nossa parte, Deus zera a conta. Começa tudo de novo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus vai nos usar poderosamente quando nós nos colocarmos a cumprir a missão que pesa sobre cada um de nós. Então Deus, esse Deus soberano, então ele vai cumprir o seu propósito. Esse mesmo Deus que tinha um propósito na vida do profeta Jonas, ele tem um propósito na tua vida, meu irmão. Ele tem um propósito na minha vida. E ele tem nos dado uma missão, nos comissionou, tem nos preparado, temos sido forjado, limpo por essa palavra bendita e preciosa, a voz do nosso Deus. Ela é bendita porque vem de um Deus bendito. Ela é preciosa porque vem de um Deus precioso. Número 1, cenário da mensagem do profeta Jonas. Então temos aqui o cenário, né? Nínive era capital do reino da Assíria. Irmãos, Nínive, como eu já tenho falado, né? Ficava ao leste da Palestina, né? E Nínive, ela era uma grande cidade, é claro que para
aquela época, né, aquele tempo, ela era uma cidade bem fortificada, ela tinha muros com 30 metros de altura. Esses muros, eles tinham uma espessura absurda, dava para passar em cima deles de 3 a 4 carruagens daquela época, lado a lado. Havia nessa ocasião, 1.500 torres em lugares específicos, né, estratégicos, torres de vigia. E essas torres chegavam a 60 metros de altura. Havia um canal que circundava toda a cidade de Nínive. Esse canal tinha 50 metros de largura, 30 metros de profundidade e era abastecido pelo rio Tigre. Nínive tinha 15 entradas principais, né, na cidade. E Nínive era toda fortificada. Os arqueólogos fizeram descobertas incríveis. A arqueologia é de grande importância, irmãos, na história. Quantas descobertas! Então, lá estava Nínive e Deus, irmãos, que coisa tremenda, chama um homem de um lugarejozinho, um lugarzinho, como já temos falado. Eu sei que já falei anteriormente, mas reitero para afixar, né? Afixar a verdade em você e em mim. Um lugarejozinho, Gátia-Fer, na Galileia, e chame esse homem dali, e é esse homem que ele quer enviar, e ele vai enviar até essa capital. E esse homem entra então nessa capital pregando a mensagem de Deus, irmãos, ali, né? E todos se arrependem, irmãos, todos se arrependem. Talvez você olhe para você e eu olhe para mim e a gente olha o tamanho da missão, né? O tamanho da missão, e falamos assim, achemos até, como nós estudamos aqui na Verdade Aplicada, um absurdo dentro do nosso contexto, né? O absurdo lá para Jonas foi dentro de um outro contexto que nós já mencionamos. Mas é você, né? É você, meu irmão, é você, minha irmã, sou eu, é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja é militante, atuante. É você que Deus tem chamado para fazer esse trabalho gigantesco, né? Tremendo. Nínive era, então, pensando aqui o número 1, a capital do reino da Assíria, né? Ali naquela região, na antiga Mesopotâmia, como já temos aqui feito alusão anteriormente. Atualmente encontra-se ali então no norte do Iraque, né? Aqui só dando a posição, nosso professor aqui, comentarista desse semestre, dando o posicionamento aqui geográfico da capital. Era uma cidade de muitas imoralidades, estava então imersa, né, na imoralidade, os ninivitas nessa ocasião, exploração de pessoas. Observe, irmãos, que o cuidado de Deus com o órfão, a viúva e o estrangeiro é constante, né? E hoje não é diferente. Deus tem um cuidado especial com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão, com o necessitado. Não estou dizendo com isso que eles estão mais próximo da graça de Deus que alguém que tenha um poder econômico abastado, né? Seja rico. Não, nada disso. Todos iguais estamos encerrados embaixo de pecado. E não estou dizendo com isso que em uma demanda, né? Em alguma situação, o pobre, estando errado, ele tem que ser
ter a sua pena mitigada, atenuada, estando ele em disputa com o rico estando certo. Não, nada disso. Não é isso que eu estou falando, né? Se existe um pobre e um rico, e ambos estão numa disputa, e o rico está certo, o pobre tem que receber a punição dentro da lei, né? Assim também como se o pobre estiver certo, né, e o rico estiver errado, o rico também precisa receber a punição da lei, né? Não estou aqui dizendo que a pobreza, louvando a pobreza, né, e também não estou louvando a riqueza, tá? Porém, dentro do que eu estou falando, nós vemos biblicamente um cuidado, e nós, a igreja, não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Esse cuidado não tornou-se obsoleto, caducou, é para agora, continua. Um cuidado de Deus com a obra social, com as viúvas, com os pobres, com os órfãos e com os estrangeiros, os necessitados. Havia ali então uma exploração de pessoas com o trabalho escravo, né? E Deus condenava esse trabalho, isso está claro, né? Isso está claro. Além do estilo de vida violento, eles eram cruéis e desumanos, irmãos. Nós descobrimos também, através do trabalho da arqueologia, que eles pegavam aqueles que eram subjugados na guerra e arrancavam a língua desde a raiz, né? E fazia essas crueldades na frente dos outros povos para poder os outros se sentirem intimidados, arrancava a pele dos inimigos, né? Faziam colocavam as pessoas em estacas, descendo elas pelas partes secretas inferiores, né, para poder a estaca entrar por dentro da pessoa, e fazia isso publicamente para poder então intimidar os demais povos. Foi um ato da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, enviar o profeta lá com a mensagem: ainda 40 dias Nínive será subvertida, né? Eles eram terríveis, irmãos, e Deus é um Deus que antes do juízo ele dá oportunidade, né? Dá oportunidade. Eu estou falando para cristãos aqui e também para não cristãos, não evangélicos. E você que nesse momento está afastado, distanciado de Deus, a maior crueldade que o ser humano pode fazer nessa terra é desprezar aquele que foi provido por Deus, preparado por Deus para ser o Salvador da nossa alma. Não é mais um Salvador, é um único Salvador. Não podemos desprezar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a maior crueldade que o ser humano pode fazer hoje, nos nossos dias. Deus tem te dado oportunidade. Hoje é um dia de oportunidade. Não despreze a oportunidade de Deus, porque o Deus que dá oportunidade, ele também é um Deus que envia juízo. Nós vamos estudar daqui a algumas lições para frente o livro do profeta Naum, querendo o bom Deus nos dando vida até lá, e nós vamos observar, irmãos, que Naum é um profeta enviado por Deus a uma outra geração de ninivitas, e naquele momento Nínive seria destruída, e ela foi completamente destruída.
a ponto, irmãos, de Alexandre o Grande, nas suas investidas ali naquela região, não tomar conhecimento que ele estava ali em um lugar que houve uma cidade chamada Nínive. Napoleão também, naquela região, esteve ali nas suas caminhadas, na sua jornada, e nem se deu conta que ali houve uma cidade tão grande, populosa, fortificada, como já temos feito referência anteriormente, porque uma outra geração desprezou a Deus, irmãos. A maior crueldade que o homem pode cometer nessa terra não é essas crueldades aqui cometidas pelos assírios, é virar as costas para o único que pode salvá-lo, o único que pode reconciliar a humanidade com Deus novamente. E foi aquele, a semente da mulher, prometido por Deus Pai, lá em Gênesis, lá no início, logo depois da queda, ainda dentro do jardim do Éden, foi prometido que viria um remidor, um salvador, um que faria reconciliação com Deus Pai novamente. Hoje a oportunidade está sendo dada, mas a paciência de Deus tem um limite. Nós vamos estudar isso aí para frente no livro do profeta Naum. Então, nesse cenário de crueldade, onde todo tipo de barbaridade imperava, somando ao forte antagonismo entre Nínive e Jerusalém, quer dizer, o que o nosso comentarista aqui está dizendo? Que, além de Nínive, os ninivitas, né, que eram os assírios, como já tenho falado, serem inimigos ferrenhos do reino do norte, as 10 tribos, também eram inimigos do reino do sul, Benjamim e Judá, que tinha na ocasião Jerusalém como capital. Em uma das suas investidas, Senaqueribe, um rei assírio, ele chegou a sitiar Jerusalém e veio na sua arrogância, intimidando o rei Ezequias, que era na ocasião o rei ali do Reino do Sul, e veio intimidando o povo ali naquela ocasião, as 2 tribos, Benjamim e Judá, mas Deus colocou um anzol no nariz de Senaqueribe e o levantou bem alto, porque é Deus quem tem autoridade. Em um momento, com um só golpe do anjo do Senhor, 185.000 guerreiros caíram mortos do exército de Senaqueribe e Senaqueribe teve que recuar. Então havia essa inimizade também com o Reino do Sul. Irmãos, Deus é quem governa. Não há como lutar contra um Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, um Deus eterno, autoexistente, soberano. Não há como vencê-lo. Ele tem as rédeas da história nas mãos dele. Deus envia o profeta Jonas, então, como seu mensageiro para anunciar o julgamento divino contra os ninivitas. Conhecendo um pouco mais o profeta. Então, nós aqui conhecemos, né? Temos aqui o profeta, o significado de Jonas, o nome Jonas no hebraico é pomba. Nós vemos aqui que ele é filho de profeta, filho de Amitai, e ele é também daquela vila ali, né, daquele lugarejo ali, aquela aldeiazinha de Gat-Efé. Observe, irmãos, aqui em João 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 52, que os fariseus estavam equivocados, né? Evangelho de João, capítulo 7,
versículo 52. Os fariseus aqui, e os principais aqui lá da sinagoga, né, eles estavam equivocados, porque eles dizem aqui assim, falando ali para Nicodemos, né, como se eles tivessem um grande conhecimento, né, e até tinham algum conhecimento, mas eles se faziam guru do povo, né? Ainda bem que isso acabou, né? Hoje em dia nós não temos aí nenhum líder que se acha um guru, um guia espiritual, né? Isso ficou aqui, né? Estacou aqui no primeiro século. Os fariseus disseram assim, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 52. É um equívoco deles aqui, né? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Eles estavam aqui falando com Nicodemos, olha só, eles falando com o doutor da lei, né? Achando que tinham muito conhecimento, falando com alguém que tinha muito conhecimento, que era Nicodemos. Nicodemos era membro do Sinédrio, Supremo Tribunal de Jerusalém, composto de um sumo sacerdote, 70 homens e um sumo sacerdote. Esse conselho, chamado Sinédrio, foi quem condenou Cristo à morte, né? Era um conselho, 70 homens e um sumo sacerdote. Nicodemos fazia parte desse conselho. Eles, falando para Nicodemos, uma forma de deboche, diz assim, és tu também da Galileia? Aí aqui está o equívoco. Os fariseus prosseguem, examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Um erro, irmãos, né? Fica aqui esse adendo, esse acréscimo, né? Para nós, alunos da Escola Bíblica Dominical, foi um equívoco, porque Jonas veio da Galileia, era galileu, como já falamos, e também, como sei que já fizemos referência anteriormente, o profeta Elias e o profeta Eliseu. É interessante também, já que falamos do profeta Eliseu, que o ministério do profeta Jonas, ele começa ali um pouco depois do ministério do profeta Eliseu. Está lá no livro de Reis, tá? Ele aparece lá, o profeta Jonas, o profeta que nós estamos estudando. 2, a mensagem do profeta. A mensagem do profeta era, em sua essência, absolutamente condenatória. Era uma mensagem de condenação, né? Em 40 dias será virada a cidade de cabeça para baixo. Ele deveria informar aquele povo sobre a ira de Deus, como resultado de suas ações pecaminosas e perversas, né? Então ele deveria levar uma mensagem para o povo, porque antes de Deus derramar o cálice da sua indignação, vem a oportunidade, né? Deus sempre vai dando oportunidade, mas a paciência de Deus, como já temos falado, tem um limite. Na fala do profeta, há um tempo determinado por Deus, 40 dias, para que a cidade de Nínive fosse destruída. E começou Jonas a entrar pela cidade. Irmãos, é interessante nós observarmos que nós não podemos afirmar onde o peixe ele lançou Jonas, né? Depois de Jonas ter estado ali 3 dias dentro do peixe. Mas ele lançou nas margens do mar Mediterrâneo. E dependendo da posição onde ele foi lançado, irmãos, Jonas poderia estar até 800 quilômetros de distância de Nínive, que estava aqui, né? Como já temos falado até mais de uma vez, a leste da Palestina, né? Na região leste. Irmãos, era muito distante, era muito longe. Dependendo da onde o peixe lançou, nós não temos aqui, né? Onde ele foi lançado, não adianta aqui especularmos, né? Porque é um assunto periférico, né? Secundário, eu entendo isso. Mas se lançou em Jope,
ficava muito distante. Se o peixe subiu e lançou as margens do Mediterrâneo lá em cima, mesmo assim ainda era muitos quilômetros, coisa de mais de 500 quilômetros, irmãos, de distância. Então, significa que Jonas teve que caminhar dias e dias até chegar na cidade de Nínive. Mais de 500 quilômetros. Hoje, com todo esse avanço tecnológico, com os carros que nós temos hoje, no século XXI, já é considerável, né? É longe. Imagina lá, naquela ocasião, antes do primeiro século, antes de Cristo, né? No lombo de animal, caminhando, ele então foi caminhando até chegar em Nínive. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia o conteúdo da mensagem. É interessante que Jonas, irmãos, ele não adultera a mensagem. Não é outra mensagem, é a mesma mensagem que ele recebeu da parte de Deus. E ele tão somente como um profeta, um porta-voz. Ele compartilhou a mensagem. A tarefa dele, a missão dele era compartilhar aquilo que ele havia recebido da parte de Deus. E a mensagem era: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma mensagem breve, simples e objetiva. É interessante que no hebraico são 5 palavras. 5 palavras. E que eficiência, irmão. Que eficácia. Quando ele abriu a boca para pregar, o Espírito Santo, né, moveu, trouxe luz sobre aqueles corações, capacitação, vida, né? E aqueles que a ouviram voltaram-se para Deus. Uma mensagem sem rodeios, justificativa ou exceções. Possivelmente tenha sido essa fórmula que o tornou tão eficaz. Preguemos a palavra, irmãos. Nosso Deus é conosco. Precisamos, irmãos, anunciar que o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro e ele é grande, tremendo. A resistência de Jonas ao chamado. Deus disse a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Humanamente falando, não é difícil entender porque esse não foi uma tarefa fácil de cumprir. Assim como Osés e outros profetas, Jonas também teve uma missão desafiadora. E a nossa missão, irmãos, como igreja hoje, não é diferente, porque ao pregarmos, não estamos pregando para terreno neutro, né? Existe ali uma resistência, pessoas que estão afastadas de Deus, longe de Deus, estão mortos em seus delitos e pecados, como você e eu, cristão, um dia também estivemos longe de Deus, não queríamos saber de Deus. Alguns de nós até dizíamos: não, Jesus também me ama, eu tenho Deus, mas as nossas atitudes, irmãos, demonstrava que nós estávamos longe, muito longe de Deus, desprezando a Deus. Então, a missão para nós também, assim como para o profeta Jonas, é desafiadora, mas Deus garante você, Deus me garante a mim. Ele precisava ir ao território inimigo e pregar uma mensagem de destruição. Irmãos, nós só temos que pregar a palavra. É o Espírito de Deus que faz a obra. Ele é quem convence o homem da justiça, do juízo. Ele é quem convence o homem da condenação, do inferno. Ele é que dá vida ao ser humano e traz o ser humano para ele mesmo. Só ele pode fazer essa obra. Isso não é obra nossa como igreja. A nossa tarefa é pregar, anunciar o Evangelho.
Ele precisava ir ao território inimigo e pregar uma mensagem de destruição a um povo poderoso e violento. Como já dito anteriormente, a truculência daquele povo era o que os mantinha no poder e no domínio de outras nações. Quando nós pregarmos o evangelho, assim como Jonas levou uma mensagem lá dentro do contexto dele e o povo voltou-se, aquele povo, né, que eram os assírios, naquela ocasião voltou para Deus, nós ao pregarmos hoje aqui dentro do nosso cenário, nosso contexto, o evangelho, as boas novas de salvação, irmãos, não temos como deduzir o que irá acontecer, a reação. No meio do povo, alguns vão pegar em pedras e vão querer nos matar. Mas no meio desse mesmo povo, pregando essa mesma mensagem, outros irmãos virão para Cristo, abraçarão a causa do Evangelho. Nós temos que pregar, mas os resultados, irmãos, dependem do nosso Deus. O medo, a barbárie eram as ferramentas, né, que os assírios usavam ali. Como enfrentar esse povo em seu território e ainda com uma mensagem que anunciava o seu extermínio. Jonas se colocou a pregar e o resultado foi precioso. A fuga do profeta. Mediante ao desafio da missão que recebera de Deus, Jonas elaborou um plano para que pudesse se eximir, né? Evitar um confronto com o Senhor. Em sua limitação, ele pensou haver a possibilidade de não cumprir aquele chamado sem maiores prejuízos pessoais. Coitado, né? Estava equivocado. Ele vai contra a sua vontade. Isso está claro, irmãos, no capítulo 4, né, do livro de Jonas. Aqui no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, nos diz assim, ó: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Isso aqui, irmãos, esse pedido de Jonas a Deus, depois que ele foi bem sucedido, pregou e houve uma conversão em massa em Nínive. Ele foi contra a sua própria vontade, pregou. Ele é um personagem inusitado, né? Podemos dizer assim. Todos nós, o que nós queremos é pregar, ensinar a palavra de Deus e sermos bem-sucedidos. Ele é bem-sucedido e ele deseja a morte. Irmãos, ele queria o extermínio, como eu já tenho falado, dos assírios, porque os assírios eram inimigos de Israel, do seu povo, e uma vez que houve um arrependimento dos assírios, como também já temos falado, Deus não os destruiu, eles receberam o favor de Deus. Passado alguns anos, um tempo, esses assírios, esse povo, né, numa outra ocasião, né, numa outra geração, o tempo vai passando, eles então sitiam ali Samaria, que era a capital do reino do norte, o povo do profeta Jonas, e eles então exterminam com as 10 tribos. E Jonas hoje, assim, olhando nessa perspectiva que eu trago para os irmãos, ele é visto como o pivô da destruição do seu próprio povo. Por quê? Porque eles se arrependeram, Deus não destruiu, e esse povo que se arrependeu justamente
porque o profeta foi e pregou para eles. Esse próprio povo, numa outra geração mais à frente, foi o povo que destruiu as 10 tribos, o Reino do Norte. Irmãos, o Reino do Norte foi dizimado, foi levado cativo, espalhado entre as nações. Um adendo aqui, né? Os assírios, eles, para poder acabar com a história das 10 tribos ali, Israel, o Reino do Norte, traz outros povos e levam ali para aquela região ali em cima do norte, e dessa junção desses colonos com o restante de idosos, alguns que ficaram ali doentes, que ficou ali no Reino do Norte, surgiu então ali dessa mistura os samaritanos, né? Que são um povo aparentado com Israel, né? Mas surge dessa mistura. Jonas, então, o que ele pensou? Eu não vou, não indo, eles serão destruídos, porque eu indo, Deus é misericordioso, e se eles se arrependerem, Deus, ao contrário de destruí-los, vai derramar favor sobre eles, né? Graça sobre eles. E foi o que aconteceu. E agora Jonas, depois de ver o sucesso da mensagem, né? Deus poupou toda a cidade porque houve arrependimento, não matou os assírios, não exterminou os assírios. Jonas então estava desgostoso e querendo a morte. Deus então vai continuar tratando com o seu profeta, como também trata conosco, né? A fuga para um lugar longe de toda aquela missão impossível, aos seus olhos foi um ingênuo plano do profeta, mas Deus deixa claro que ele é soberano. O livro, irmão, está claro que Deus é um Deus soberano. Está claro no livro do profeta Jonas também, como é claro em outras partes da Bíblia, Deus é quem tem a soberania. O fato de algumas traduções, né, do texto bíblico usarem a palavra baleia, nós vemos isso em algumas traduções antigas. Ele vai trazer aqui, o comentarista, uma orientação para nós com relação às traduções que usa essa palavra baleia, né? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele faz alusão ao profeta Jonas. Essa Bíblia que eu uso aqui, trago para o púlpito, né? Claro que eu tenho outras para fazer uma comparação, mas essa aqui é uma Bíblia de estudo pentecostal, é uma Bíblia muito antiga, revista e corrigida, eu gosto muito dela, né? E ela ainda tem essa tradução mal feita, né? Ali para o português, em Mateus 12, versículo 40, está baleia, o que ele está tratando aqui. Porém, a revista atualizada já há muito tempo corrigiu, porque no grego aparece a expressão ketos, né? Ketos, que é peixe, né? Então ali é peixe. As traduções, porque temos várias traduções, vem trabalhando na atualização do português, porque o português, a palavra ela é viva, então existem algumas palavras que vai caindo em desuso. Não é que esteja errado falar, mas cai em desuso. Então, né, vem uma atualização. Também esse é um dos motivos, por termos várias traduções e estamos bem servidos de traduções, é a palavra do nosso Deus. Embora as cópias do original estejam lá exatas, né, de forma exata, a tradução no português aqui tem um erro de tradução. Então ele diz aqui, o fato de algumas traduções do texto bíblico usarem a palavra baleia ao invés de grande peixe, como em outras traduções, tem sido motivo de grande discussão, erros e muito ceticismo entre as pessoas. Eu vou comentar porque ele trouxe aqui. Irmãos, é peixe, né? Ali no Novo Testamento, no grego, Mateus 12, 40, no original está ketos, peixe. Lá no livro do profeta Jonas, o livro em tela que estamos estudando,
Ali no hebraico, o que deu origem para grande peixe é dagadou, né? Dagadou, grande peixe, tá? E é isso, né? Tá? É isso. Uma coisa interessante aqui, que nós alunos, e aqui eu quero dar minha contribuição para os nossos professores, não se perca com assuntos periféricos, tá? É possível, ao estudar uma lição dessa, tão preciosa, tão rica, ficarmos ali gastando muito tempo com assuntos de menor importância. Nós sabemos que não foi baleia, porque baleia é mamífero. E por ser um mamífero, a baleia é um cetáceo, como por exemplo, peixe-boi. É mamífero, tem um nome de peixe, mas não é peixe, né? Entra na ordem dos cetáceos, por ser mamífero. Mas são assuntos de menor importância. Tem algum valor? Tem, mas não fique preso a determinadas questões, porque eu vou fazer aqui uma analogia, não é perfeita, mas ajuda. Imagina uma peça de alcatra, né? Alcatra é uma boa carne, né? É algo bom. Mas às vezes a peça de alcatra, por ser uma peça fechada, vem com um pouco de maminha, né? Carne de segunda. É possível nós então termos, e isso entra na distração, e precisamos ter cautela para não haver nos nossos professores essa distração. É possível ficar alguém tendo uma peça de alcatra, ficar muito tempo ali saboreando um pedacinho de maminha ao lado. Quer dizer, tendo uma alcatra, né, algo suculento, delicioso para degustar. Assim é o livro do profeta Jonas, a lição em apreço, né? É uma lição preciosa, né? De grande importância, e tem alguns assuntos secundários. Então, deixemos esses assuntos, passemos por ele. Eu entendi ser necessário explicar, porque, né, o nosso professor trouxe aqui esse assunto. De acordo, né? Aí ele vai desenvolver aqui, né, a respeito da tradução. A segunda chamada de Jonas. Jonas, arrependido, orou e Deus ouviu a sua oração e disse: na minha angústia, é o texto áureo, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno. Inferno aqui é no sentido de estar dentro de uma grande dificuldade, tá? Não que inferno aqui não é no sentido literal, ele estava no epicentro de um grande problema dentro do grande peixe na ocasião, né? Ele lá orou, gritou e, dependente do momento que você esteja, né, passando a dificuldade, o cenário, o momento de orar, de buscar, de clamar e voltar para dentro do propósito de Deus para a tua vida, e eu também da minha mesma forma para a minha vida, né? Voltar para fazer aquilo que Deus determinou para que seja feito, irmãos. Ainda há tempo, ainda há tempo. E tu ouviste a minha voz. Uma vez que o Senhor havia lhe poupado a vida, o profeta tem a oportunidade de retornar aos planos iniciais do seu ministério, que eram os planos de Deus e não os seus. Nós devemos orar ao nosso Deus e falar com ele: Senhor, os seus planos na frente do meu, e viver isso, né? Que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Depois que o grande peixe vomitou o profeta em terra firme, já falamos sobre isso, ele ouviu pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive. Apesar dos imprevistos vividos por Jonas, o local, os destinatários e a mensagem eram a mesma mensagem. Nada foi alterado por causa dos temores ou da incompreensão de Jonas. Houve um arrependimento,
né? Ele faz referência aqui à quantidade de pessoas, né, que havia lá, já falamos, 120 mil que não sabia discernir a mão direita da esquerda eram crianças, há uma grande possibilidade de serem realmente criança, então havia ali de 6 mil habitantes, 600 mil habitantes, 600 mil habitantes a 1 milhão de habitantes aproximadamente. Jonas para hoje, caminhando aqui, né, para o término, mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia, né, aí ele vai falar a respeito que conhecemos, né, mesmo não pessoas que não leram a Bíblia conhecem a história de Jonas e entra aqui. Assim como Jonas, de alguma maneira, também já tentamos fugir dos propósitos e das ordens de Deus para cumprir nossa missão. O momento é de retornarmos, irmãos, e cumprir a missão que Deus nos deu. Jonas só entrou em dificuldade, passou por problema e quase perdeu a sua vida por fugir do propósito de Deus para a vida dele. O poder de Deus, o livro do profeta Jonas evidencia de forma extraordinária, inquestionável, inequívoca, o poder de Deus. Vemos esse poder de Deus ali no livro, em Deus ter enviado a tempestade, foi um milagre, né? Para aqueles que acham absurdo a questão de um homem ter sido engolido por um peixe, houve outros milagres além desse, né? O envio da tempestade foi um milagre, Deus acalmou a tempestade, né? Um milagre, enviou o grande peixe, fez esse peixe cuspir o profeta ali às margens do Mediterrâneo, acelerou o crescimento de uma planta, né? Houve uma planta que cresce por cima de Jonas, trouxe sombra para ele, e essa planta é ferida ali por um verme, né? Atacada por um verme, e essa planta então morre, e Jonas fica sente dó da planta, e Deus fala, você sente dó de uma planta que você não plantou, não cultivou, e ela cresceu, e eu não terei, Deus falando com ele, dó, piedade, misericórdia da grande cidade de Nínive, com milhares de habitantes, né? Foi um meio de Deus lidar com o seu profeta. Usou, né, um verme para destruí-lo, ali a planta, e nada fugiu do seu controle. Então vemos aqui o poder de Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus, o mar e a terra. Apesar de todo o poder, é um Deus misericordioso e compassivo, sempre pronto a reconciliar-se com o homem mediante ao seu arrependimento. Arrependimento produz mudança. Irmãos, arrependimento não é remorso, tá? Arrependimento é quando nós nos arrependemos, algumas vezes há lágrima, outras vezes não. Porém, sempre num arrependimento há mudança de atitude, né? Há um viver diferente, há um posicionamento diferente, né? Sempre é dessa maneira. O remorso é diferente, porque o remorso pode haver lágrimas, mas não há uma mudança de atitude. Então, arrependimento fala de uma mudança radical, de uma ruptura, né? Há um romper, tá? Arrependimento fala dessa ruptura. E uma vez havendo arrependimento, e esse é o motivo de nós estarmos ensinando a palavra de Deus, porque há oportunidade de arrependimento para nós, cristãos, a igreja, se porventura estamos longe da vontade de Deus, voltarmos, nos arrependermos e voltarmos para a vontade de Deus para nossas vidas, e também ensinamos a palavra de Deus para que os que não são evangélicos possam se arrepender, crendo nessa palavra e voltar-se para o Deus único e verdadeiro, crendo em Cristo de todo o coração. Não fuja do seu chamado. O chamado de Deus pode causar temor, desconforto,
para aqueles que fixam seu olhar apenas no desafio e obstáculo. Irmãos, sempre haverá no caminho da nossa missão desafios e obstáculos, mas o nosso Deus nunca vai nos desamparar, Ele nunca vai nos deixar na mão. Desafios e obstáculos que precisarão enfrentar para cumpri-lo, né? A missão. No entanto, a vida de Jonas ensina aos servos de Deus, né? A igreja hoje, que não se deve fugir ao chamado, qualquer que sejam os motivos que instam em desencorajar ou desmotivar. O chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa da natureza humana em fugir da responsabilidade que ele deu. Só assim será possível entender que é um privilégio servi-lo. Servir a Deus, irmãos, é um grande privilégio, um Deus que tanto fez e tem feito por cada um de nós, a sua igreja. Pois Ele quer usar seus filhos, Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, apesar de suas limitações. Conclusão: a misericórdia e a graça de Deus demonstrada para com os ninivitas também pode ser percebida na vida e no chamado do profeta Jonas. Assim como Deus usou de misericórdia com os ninivitas, usou de grande misericórdia com o profeta Jonas. Podemos entender que a misericórdia de Deus com o seu profeta em ter preservado ele, preparando um peixe e ter dado a ele, o profeta, uma segunda oportunidade, é um prenúncio da misericórdia que Deus usou, né, lá com os ninivitas. E resultou não em morte lá, mas também em grande salvação para aquele povo. Pois, mediante ao seu clamor, o Senhor ouviu, dando-lhe uma nova oportunidade, tirando-os da profundeza de sua desobediência. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Muito obrigado por ter estado aqui, né, junto comigo, né? É um prazer grande e eu estarei orando e, querendo o bom Deus, iremos na próxima pré-aula falar sobre o livro do profeta Miqueias. Oremos. Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade rica, grande, que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de estarmos aqui falando do teu grande e imenso amor. Meu Deus amado, queremos, ó Pai, cada um de nós cumprir a nossa missão, o chamado que pesa sobre nós. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido para pregar a tua palavra, anunciar as boas novas de salvação. Meu Deus, também, ó Pai, peço por aqueles, ó Deus, que ainda não creram em Ti de todo o coração, que essa palavra possa penetrar no coração, ó Pai, do não crente em Ti, Senhor amado. Traga ele, Senhor, para a realidade, para a preciosidade que é o cristianismo, ó Pai, o evangelho bendito e precioso. Meu Deus amado, continue conosco. Usa-nos, ó Pai, poderosamente. Somos completamente dependentes de Ti. Sem o Senhor não conseguimos dar um passo. Continue nos dando coragem, por favor, Deus Santo. Nós assim oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus.